eu sigo comprando e acumulando, comprei mais Polygon ontem, entrei com uma mão um pouco mais pesada em Polygon a 70 centavos, gráfico na tela, pau na máquina, né. S&P 500, cara, interessante, né, a gente chegou no final do mês de julho e o mercado simplesmente lateralizou em julho, né. Chegou em julho, S&P 500 lateralizou. Nasdaq também. É topo? Não faço a mínima ideia. Não parece ser formação de topo não, parece ser formação de continuidade de alta ainda. Nasdaq, que é o maior incentivador aí para a gente descobrir se o mercado vai derreter no segundo semestre. Enfim, hoje é o último dia do mês de julho. Na minha opinião, no mês de julho ele já deveria ter formado um topo, ele realmente bateu um topo aqui, ó, formou um topo aqui, mas não consolidou o topo. Eu juro para vocês que eu acreditava que eu ia chegar esse final de mês achando que já ia bater, formar um topo, né. Então ele lateralizou aqui nessa região, mas ele ainda precisa, para que ele consolide um topo, né, para que ele consolide como se fosse um topo mesmo, a gente tem que perder esta mínima aqui dos 1.500, dos $15.400. Então não faço a mínima ideia se isso aqui é um topo ou não, ainda não consolidou, ainda não fez. Aqui tinha sido um pequeno topo, mas agora ele está praticamente lateral, Nasdaq, podendo acontecer a qualquer momento um derretimento forte ou mais porrada de alta. Se fosse mais porrada de alta, ele vai reverter aqui, vai trazer Nasdaq acima, e aí sim a gente pode ver o preço voltar a uma tendência de alta, bull market ser iniciado, tá. Confesso que eu estou bem, surpreso com a força de alta desse primeiro semestre aí de 2023, não esperava uma alta tão forte, inclusive o BTC não quer ceder também. Então o Bitcoin deu o sinal de venda, na semana passada a gente comentou sobre esse sinal de venda no Godfather, só que a estrutura ainda da média 14 ainda se mantém totalmente íntegra. Parece que a gente está gravando a mesma live de sexta-feira, porque não mudou bosta nenhuma no final de semana. O mercado ficou 100% lateral em 29.200 a 29.300 dólares. Não mudou absolutamente nada do que a gente falou na sexta-feira. Toda a minha opinião de sexta-feira ela se mantém e se sustenta para o dia de hoje. Eu ainda acredito sim na formação de um topo, ainda acredito sim que o segundo semestre vai cair, mas o mercado ainda não mostrou nada que indica isso, nada de formação, nada de decisão, nada de absolutamente nada, tá. A única questão é que em julho nós estamos caindo, né, 5, 6 semanas e lateral, então totalmente lateral e caindo aos pouquinhos, é o famoso cair de escada. E geralmente quando cai de escada ele gosta de subir de elevador, o contrário é verdadeiro também. Muitas vezes quando o mercado está subindo de escada, ele gosta de cair de elevador. Não está subindo escada, ele está descendo a escada. O que indica que aqui nessa nossa média branca aqui, ó, deixa eu só pegar aqui a média branca. Essa nossa média branca aí 14, ela está sustentando ainda suporte, tá. Então, o que que fica agressivo mesmo? Fica agressivo quando a gente perde a média 200, tá? A média 200 fica agressiva. Então, claramente aqui ele parece que está mudando a tendência do ativo, e mesmo que ele venha revisitar $25.000, a gente ainda tem esse puta suporte de $25.000 que ainda não foi retestado pela segunda vez aí nos últimos tempos, né? Então me surpreende ainda não duvido de que o preço vá, se a gente não perder, não cair, não formar topo em julho agora na virada de para agosto, na entrada de agosto, porque já deveria estar derretendo, ele não derreteu com força, não derreteu absolutamente nada, só caiu de escadinha. A gente ainda tem espaço para subir nos 35.200, que é aquele gap dos contratos futuros da CME que eu comentei com vocês, que ele deixa um rastro do smart money, né? Então, a principal resistência hoje do Bitcoin é os $32.000, que ele revisitou recentemente aí em 13 de julho, antes de começar a cair da metade do mês para cá. E agora a gente tem que esperar pacientemente um movimento explosivo de volatilidade, que o VIX do S&P 500 está em período recorde. Desde o início do ano, nós estamos na fase de maior compressão do preço. Então, quando o preço explodir, ele vai tomar uma decisão de um trimestre no mínimo. Então, se ele romper realmente para cima, o preço do Bitcoin pode chegar até 35.200 até meados de outubro e setembro, tá?
setembro, outubro, na verdade, final de setembro e entrada de outubro. E ele poderia chegar realmente nos $35.200, que é aquela região que eu comentei com vocês, que é o gap, tá? Esse seria digamos, a resistência aí principal de 0,5 de Fibonacci, 32.000 a 35.200. 0,5 de Fibonacci, essa é a última grande resistência que eu acredito que ele poderia chegar. Se ele superar os $40.000, na minha opinião, é bull market, tá? Então, o Bitcoin acima de $40.000 é bull market. Eu vou estar errado sobre a minha tese de continuação de baixa e o semanal do Bitcoin vai entregar mais alta. Topos e fundos ascendentes ainda no semanal. Então, topos e fundos ascendentes no semanal, tá? Não inverteu ainda. Quando é que inverte? Inverte apenas se ele perder esse fundo aqui dos 25.500. Perdendo 25.500 e agindo como resistência em 25.500, aí sim o mercado traria aquela fase de depressão final que eu acredito que pode ainda acontecer. Como estamos ainda esperando os próximos movimentos, né? Eu estou na dúvida realmente, porque o suporte está muito forte, pessoal. O suporte de 29.200 eu achei que ia romper rapidão quando ele fosse retestar. E pelo contrário, ele já está 5, 6 dias aí, literalmente quase uma semana, segurando bem em 29.200. 29.200, se segurar em 29.200, ele vai buscar, o Bitcoin vai querer buscar os $35.200 aí nos próximos 3 meses, tá? Então, se ele segurar 29.200, se for acima de 30.000, eu apostaria em alta do Bitcoin até os 35.200 aí no curto prazo, pegando 3 meses de alta. Algumas altcoins subindo mais ainda do que elas já subiram, e o mercado cripto acompanhando ainda a alta da Nasdaq que segue, né, que a gente não sabe ainda se formou topo ou não, tá? Então eu não acertei a projeção que eu acreditava, não acertei aquilo que o price action que eu imaginava. Eu achava já que em julho a gente já ia estar vendo grande, forte derretimento, só está formando aí um topo, parece um segundo topo ou uma acumulação para continuar subindo. A probabilidade de subir e cair é a mesma, de 50% ainda agora. Não vejo nada. Eu achei que ia cair agora sábado, achei que ia cair no domingo. Nada, 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 nada. Não aconteceu absolutamente nada no sábado e muito menos no domingo, tá? Então, para mim foi bem decepcionante o mercado. Eu, particularmente, eu odeio quando o mercado não tem uma direção clara, né? Polygon, enquanto isso, Polygon eu sigo comprando e acumulando. Comprei mais Polygon ontem. Entrei com uma mão um pouco mais pesada em Polygon a 70 centavos. Por mais que ele possa bater 35 centavos em uma possível fase de depressão, retestando esse fundo anterior aqui, eu não acredito que ele iria cair mais muito do que 35 centavos, tá? E os dados econômicos americanos, eles estão muito fortes, então a gente não tem nada de projeção de que o cenário no curto prazo vai mudar. Outra que está vindo agora para resistência pela primeira vez é a Optimism. Então, a Optimism veio e testou pela primeira vez a resistência essa madrugada de 0,5 de Fibonacci, a primeira resistência mais forte, né? E a resistência final, os $2, tá? Então, a Optimism ainda, se o Bitcoin subir, ela pode bater os $2 aí no curto prazo. Então, tomaria bastante cuidado somente com esse topo aqui de trás, ó, tá? 2,20. Então, 2,20, mesmo que o mercado cripto comece a subir, Bitcoin suba, Optimism pode retestar esse topo. Por isso que eu estou falando, existe um espaço de alta em algumas dessas altcoins ainda, por mais que elas sejam completamente inflacionárias. Então, o token Optimism é um token que eu jamais vou acumular para longo prazo, porque ele é totalmente inflacionário. Então, esse movimento de alta que ele está tendo aí no curto prazo é um movimento de alta de curto prazo. Não acredito que no longo prazo ele vai subir. Não acredito também que ela vai ser uma boa altcoin para o próximo bull market. E tem outras narrativas mais interessantes, como inteligência artificial, as liquid stake provider, entre outras aí que eu acho que são mais interessantes para se especular. A própria Matic é muito melhor de se especular do que a Optimus, porque a Matic já tem quase a totalidade da sua emissão e circulação de moedas, né? Então eu tomaria cuidado com algumas criptos, outras criptos já eu estou acumulando para o longo prazo. E basicamente nós temos, deixa eu ver aqui, algumas que estão bem complicadas ainda, né? Como a Solana. Mas, por exemplo, a Matic está interessante. Eu acho que o preço da Polkadot está interessante também. Eu acho que essas aí elas estão ainda legais, tá?
Polkadot, a Matic tá interessante. A Solana não acho tão interessante o preço atual dela, ainda eu acho que ela pode cair um pouco mais. Eu vou dar aula sobre mercados de futuros específicos para quem quer se profissionalizar nessa área de futuros, né? Eu vou ensinar tudo que eu sei, mas link na descrição da Bybit, eu vou utilizar a Bybit para fazer as aulas, beleza? Então o Crypto Blinders é o projeto onde vai ter tudo sobre carteiras, tudo sobre dados on-chain, tudo sobre gerenciamento de risco. No final também nós vamos ter os bônus quando completar o curso, o Guia da Carteira Perfeita, alguns materiais complementares. As pessoas também vão receber uma aula sobre declaração de criptomoedas. Então vocês podem simplesmente ter o acesso aqui no link da descrição